Olá, Marcos Roberto aqui para mais um estudo avançado do Antigo Testamento. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre os sacrifícios pelos pecados de ignorância do sumo sacerdote. Mas antes de nós iniciarmos o nosso estudo, eu convido você a fazer 4 coisas. Primeiro, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Segundo, deixar o seu like agora para não esquecer depois. Terceiro, compartilhar esse vídeo com seus amigos. E por fim, ficar até o final, onde estarei fazendo uma oração, abençoando você, a sua família, os seus amigos e os seus projetos. Então, vamos lá! Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre as ofertas dadas pelo sumo sacerdote, consagradas a Deus pelo sumo sacerdote, para pedir perdão pelos pecados por ignorância. Então, na aula passada, nós aprendemos lições preciosas e hoje eu quero dar continuidade a esse mesmo assunto, falando a respeito dos sacrifícios que o sumo sacerdote deveria oferecer quando ele praticava pecados por ignorância. Então, é muito importante esse texto, é muito importante que nós prestemos bastante atenção nesse estudo e guardemos no nosso coração esses preciosos ensinos. Então, hoje eu vou ler novamente os versículos do 1 ao 12 e vou comentar sobre eles. Amém? Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém pecar por ignorância contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. E molhando o dedo no sangue, aspergirá dele 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação, e todo o restante do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho de expiação tirará dele, a gordura que cobre as entranhas e toda a gordura que está sobre as entranhas, como também os 2 rins, a gordura que está sobre eles e junto aos lombos, e o redenho sobre o fígado com os rins, tirá-los-á. Como se tiram os novilho do sacrifício pacífico, e o sacerdote os queimará sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, toda a sua carne, a cabeça, as pernas, as entranhas e o excremento, a saber, o novilho todo, levá-lo-á fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lança a cinza, e o queimará sobre a lenha. Será queimado onde se lança a cinza. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vimos a importância dos sacerdotes oferecerem esse tipo de sacrifício. Nós vimos na aula passada que todo homem, que todos nós somos pecadores. Não importa se nós somos cristãos comuns ou se nós somos líderes da congregação, não importa quem somos nós. O importante é que nós somos seres humanos
e como seres humanos nós somos pecadores. Então, as Escrituras são muito claras ao dizer que não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Todos nós somos pecadores. Não existe nenhuma pessoa na terra que pode dizer que não tenha pecado. Somente o Senhor Jesus que não pecou. Somente o Senhor Jesus que viveu toda a sua vida sem praticar nenhum pecado. Mas, tirando Jesus, todo ser humano é pecador. O Salmo 58 diz que os ímpios, eles se desviam do Senhor desde a concepção. Já nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Davi, ele diz no Salmo 51, verso 5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, todos nós nascemos com pecado. Todos nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Então nós não vamos pecar a partir de certa idade. As Escrituras são muito claras. Nós já nascemos em iniquidade. Nós já nascemos com pecado em nós, com pecado em cada uma das nossas células. Desde a nossa concepção, olha que antes do nascimento, antes da nossa concepção, no momento da nossa concepção, nós já herdamos o pecado de Adão. Então, a partir de uma certa idade, nós vamos tomar consciência das nossas ações. Mas, desde a mais tenra infância, desde o nosso primeiro dia aqui na terra, nós já desviamos do Senhor. A nossa natureza já está corrompida. Então não existe criança inocente. Eu vejo muitas pessoas, até pregadores, então dizendo que a criança não tem pecado. Isso é uma blasfêmia, isso é uma heresia. Todos nós nascemos em pecado. A teologia reformada, que é a teologia que eu prego aqui nesse canal, então ela nos ensina, baseado nas Escrituras Sagradas, que nós somos pecadores. Então todo ser humano, ele já herdou de Adão a natureza pecaminosa. É claro que algumas pessoas, elas vão exteriorizar, elas vão colocar para fora todo o mal que está dentro delas. Outras não. Outras não vão, por exemplo, fazer tudo aquilo que elas desejam. Nós vimos que existem vários tipos de pecado. Existem pecados por comissão, que são aqueles pecados que nós cometemos, que nós praticamos. E existem pecados por omissão. Quando nós deixamos de fazer o bem para uma pessoa, nós estamos pecando. Quando nós deixamos de fazer o bem para Deus, nós estamos pecando. Quando nós deixamos de ler a Bíblia, quando nós deixamos de ir à igreja, quando nós deixamos de orar, nós estamos pecando. E existem pecados por pensamentos. Então, quando eu tenho um mau pensamento, eu estou pecando contra Deus. Jesus igualou os pecados de comissão e os pecados de pensamento. Então, adultério não é apenas a pessoa ir lá e cometer o ato. Então, se ela olhar para uma pessoa com intenção impura, no coração ela já adulterou com ela. Se uma pessoa desejar o mal para uma pessoa, então no coração ela já matou aquela pessoa, já matou aquela pessoa. 1 João 3, verso 15 fala: todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Se nós odiamos alguma pessoa, nós estamos matando ela com o nosso coração. A Bíblia nos chama de assassinos. Então todos nós somos pecadores. Algumas pessoas exteriorizam, colocam para fora tudo aquilo de mal que existe dentro delas. Outras pessoas não. Mas todos nós somos pecadores, todos nós estamos aptos para fazer o mal.
Então, Deus nos amou não porque nós éramos bonzinhos. A Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. O texto de Paulo, em Romanos, capítulo 3, do verso 10 em diante, fala que a garganta deles, ou seja, a garganta do homem natural, é sepulcro aberto, com a língua urda enganos, veneno de víbora há nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante dos seus olhos. Se houvesse uma máquina para tirar o raio-x da alma humana, eu acredito que o resultado do raio-x seria Romanos 3, do verso 10 ao verso 19. Ou seja, que nos mostra o quanto nós somos pecadores, o quanto nós somos maus. Então, nós precisamos estar vigilantes o tempo todo. O mal está dentro de nós. O mal está em nós. Quando nós cremos em Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, a Bíblia fala que nós nascemos de novo. Então, um novo ser nasce dentro de nós. Ou seja, nós passamos a ter uma natureza celestial, uma natureza espiritual. É o que o apóstolo Paulo chama de novo homem. Então, quando nós cremos que só Jesus é Deus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, quando nós nos humilhamos diante do Senhor, quando nós nos submetemos à vontade, ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, um novo ser passa a viver dentro de nós, que é o homem natural. Nós nascemos, o homem espiritual, ou seja, nós nascemos de novo. Existe uma natureza boa que quer fazer a vontade de Deus, uma natureza que quer servir a Deus, uma natureza que quer fugir do pecado. Então passa a surgir, nós nascemos de novo, passa a surgir um novo ente sagrado dentro de nós, um ente santo. Então, só que a natureza humana, natural, pecaminosa, ainda continua dentro de nós. Aí, então, nesse mundo, nós passamos a ter duas naturezas. Uma natureza velha, que é a natureza humana, que nós já tínhamos, e agora uma natureza espiritual, uma natureza santa, a semente santa, a santa semente, que os apóstolos chamavam. Então, duas naturezas, uma que quer fazer o mal e a outra que quer fazer o bem. Uma natureza que quer servir ao pecado, que quer se entregar à prática do mal, e a outra natureza que quer fazer o bem, que quer servir a Deus, que quer agradar a Deus. E essas duas naturezas estão em guerra. O apóstolo Paulo é muito claro quando ele diz que o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E existem duas naturezas dentro de nós, duas naturezas em guerra. E aí eu me lembro de uma ilustração que nos ajuda bem a compreender isso. É uma lenda Cherokee que conta que certa noite um velho e o seu neto foram conversar sobre os assuntos da vida. E o velho, ensinando para o seu neto, ele diz que dentro de nós existem duas forças. E essas forças vivem em guerra. E aí, como o neto ele não conseguia compreender esse conceito, o avô explicou de uma forma mais clara. Meu neto, é como se dentro de nós existissem dois lobos. Um lobo tem muito amor, tem muita gratidão, é alegre, é companheiro, é confiante, é tranquilo. E o outro lobo, ele tem medo, ele é violento, ele é competitivo, ele é desconfiado, ele é ressentido, ele gosta de fazer as coisas ruins. E esses dois lobos ficam brigando dentro de nós. Aí aquele neto pega e pergunta para o avô:
Vovô, qual dos dois lobos ganha a luta? Qual dos dois lobos é que vence? Aí o avô disse: o lobo que vence é aquele lobo que você alimenta mais. Então, da mesma forma, existem duas naturezas dentro de nós, duas naturezas que vivem em constante guerra. A velha natureza, a natureza pecaminosa e a natureza espiritual. Essas duas naturezas estão em constante guerra. Qual das naturezas que vai ganhar? É aquela natureza que nós vamos nos alimentar, que vamos estar alimentando. Se você passa a alimentar a sua natureza espiritual, se você começa a orar mais, a ler a Bíblia, a se santificar, a buscar a vontade de Deus, então você vai se fortalecer espiritualmente. Se você jejuar mais, se você dedicar mais uma vida de santidade, você vai ter forças para vencer as suas tendências pecaminosas. Mas se você fica o tempo todo fazendo as coisas da carne, assistindo programas imorais, se você continua sempre na companhia de pessoas ímpias, então se você não busca a Deus e você o tempo todo vai se dedicando às coisas da carne, então a sua natureza terrena vai ficar mais forte e ela vai ganhar. E agora eu pergunto para você: qual a natureza que você está alimentando mais? Você está alimentando mais a sua natureza espiritual ou a sua natureza terrena? Isso é algo muito importante, porque se você não estiver vigiando, a sua natureza terrena vai ficar mais forte, a sua carne vai ficar mais forte e ela vai fazer você cair no abismo. Por isso o Senhor Jesus Cristo ele disse lá em Mateus capítulo 26, verso 41: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Jesus disse para nós vigiarmos, não apenas para nós orarmos, mas nós vigiarmos também. O espírito está pronto, Deus vive dentro de nós, mas o problema é que a carne ela é fraca. Se nós não vigiarmos, nós vamos cair. E a condição para nós cairmos, o apóstolo Paulo nos dá lá em 1 Coríntios 10, verso 12. Aquele que está em pé, veja que não caia. Se você está em pé agora, você tem todas as chances para você cair. Por isso é necessário que nós vigiemos o tempo todo. E o sumo sacerdote, ele era o exemplo máximo, a autoridade máxima ali na nação teocrática de Israel. Naquele momento histórico, então, o sumo sacerdote era a autoridade religiosa maior, mais alta que havia sobre os israelitas. E aquele sumo sacerdote que foi escolhido por Deus, que foi ungido por Deus, também tinha dentro dele os dois lobos da nossa lenda. Então, aquele sumo sacerdote possuía a nova natureza, mas também possuía a natureza velha, a natureza pecaminosa. E as duas naturezas estavam em guerra. E o texto nos diz, no verso 2, quando alguém pecar por ignorância, contra qualquer dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor como oferta pelo pecado. Então o sacerdote, o homem de Deus, ungido pelo Senhor, ele podia pecar. E o pecado dele podia escandalizar as demais pessoas. O pecado daquele sacerdote podia ser escândalo para todo o povo. Porque ele era o representante de Deus. Ele era o pastor, aquele que pastoreava o rebanho do Senhor. Era o representante de Deus aqui na terra, naquele período histórico. Era uma figura de Cristo. Apontava para Jesus. Mas ele era
pecador. E ele poderia pecar, ele poderia desobedecer a Deus, ele poderia fazer algo que pudesse manchar a reputação do Senhor. E o texto nos diz que esse sacerdote, ele deveria confessar o seu pecado. Ele deveria trazer um novilho à porta da tenda da congregação. Ele deveria colocar a mão sobre a cabeça do novilho, devia imolar o novilho diante do Senhor e devia fazer o sacrifício que nós estudamos na aula passada. Eu não vou entrar hoje em detalhes sobre o sacrifício que o sacerdote fazia, mas aqui nós vemos que era algo público. Todo mundo ia ver aquele sacerdote trazendo o novilho até a porta do tabernáculo. Todo mundo ia ver, principalmente os levitas e os demais sacerdotes que estavam ali dentro do tabernáculo, iam ver o sumo sacerdote colocando a mão sobre a cabeça do animal, sacrificando aquele animal, derramando sangue, tomando aquele sangue, aspergindo sobre o véu do tabernáculo e depois sobre os chifres do altar de incenso, e depois derramando o restante do sangue à base do altar de bronze. Então era algo público. A confissão do sumo sacerdote era pública, ou seja, aquele sacerdote precisava ser restaurado. Todos nós somos pecadores. Os líderes religiosos também são pecadores e eles precisam também confessar os seus pecados diante de Deus e diante também da congregação, diante da igreja. Todos nós somos pecadores. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele diz no capítulo 2 e no capítulo 1 também, ele diz, aquele que diz, principalmente no capítulo 1, ele fala, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Todos nós somos pecadores. Existem muitos líderes religiosos que passam uma ideia para as pessoas de que é perfeito, de que não tem pecado. Mas todos nós somos pecadores. Os falsos líderes querem se mostrar pessoas santificadas no sentido de não terem pecados. Querem mostrar que são semideuses ou até deuses. Mas todos nós somos pecadores. O verdadeiro servo de Deus, ele se arrepende. O verdadeiro servo de Deus, ele se prostra diante do Senhor. Ele confessa o seu pecado, porque todos nós somos pecadores. O líder, ele é pecador. E por isso nós precisamos estar confessando os nossos pecados diante de Deus. Precisamos ter a humildade para confessarmos o nosso pecado diante de Deus e muitas vezes, dependendo do pecado, diante da igreja, diante da congregação. Hoje eu quero falar um pouco mais a respeito dos pecados dos líderes, porque o nosso objetivo é falar sobre os sacrifícios pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Então hoje eu quero falar um pouco mais a respeito da liderança, dos pecados da liderança. Mas é claro que esse estudo, esse ensino também serve para todos nós. Então o líder, ele está numa posição de destaque. O líder, ele está numa posição de destaque em relação ao povo, em relação à igreja. Então quando o líder peca, então não somente ele ou a sua família sofre as consequências, mas toda a congregação, toda a igreja também sofre. Porque o pecado do líder afeta todos os liderados. Por isso que o líder precisa ter muito cuidado. Por isso o líder precisa estar o tempo todo vigiando. O líder deve vigiar mais do que as demais pessoas, do que os demais cristãos. Porque o líder está numa posição privilegiada, no sentido de estar à frente do povo de Deus.
no sentido de fazer a intercessão pelo povo de Deus, de pastorear outras almas. Então existem muitas pessoas que estão debaixo da liderança daquele líder. Se aquele líder cai, muitas vezes a igreja cai também. Muitas pessoas caem, há um escândalo. Por isso que o véu deveria ser purificado. Olha só o que o texto fala, verso 5. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Nos demais tipos de sacrifício, por oferta pelo pecado, por ignorância, não era necessário entrar dentro do tabernáculo. Mas quando o líder ele pecava, ele tinha que purificar o tabernáculo. O tabernáculo também passava a ser manchado pelo seu pecado. O nome de Deus é manchado quando os líderes pecam contra Deus, porque o nome de Deus é blasfemado. Por isso, o santuário precisava ser purificado. O sacerdote deveria aspergir 7 vezes perante o Senhor diante do véu. O ministério da intercessão também deveria ser purificado. Verso 7. Também daquele sangue porá o sacerdote sobre os chifres do altar do incenso aromático perante o Senhor. Então, o sangue daquele novilho também tinha que ser colocado sobre os chifres do altar do incenso. Quando o líder peca, o seu ministério de intercessão fica manchado, fica contaminado, e por isso precisa ser purificado. Aí eu vejo com muita tristeza muitos líderes que têm uma vida torta diante de Deus, que têm pecados não confessados, mas que continuam servindo a Deus, que continuam pregando, que continuam evangelizando, que continuam orando pelas pessoas, mesmo vivendo uma vida de pecado. Isso é algo terrível diante do Senhor. Muitas pessoas são castigadas com a morte por causa de um pecado tão grave como esse. Deus nos chama a confessar os nossos pecados, e o líder, especialmente, tem uma função mais importante. Ele tem que ter um cuidado maior em relação à sua vida com Deus, em relação aos seus pecados. Ele deve vigiar mais. E agora eu quero falar uma coisa muito importante. O líder, ele pode pecar, assim como qualquer outra pessoa da igreja pode pecar também. O líder pode pecar. Só porque o líder, ele não é julgado pelos mesmos padrões do mundo. Então, o líder pode pecar e pode ir até Deus e pedir perdão e ser perdoado. Isso pode acontecer sim. Deus pode perdoar o pecado do líder, da mesma forma que ele pode perdoar os nossos pecados quando nós nos arrependemos de todo o coração. Agora, depois que o líder pecou, vamos supor que o líder caiu em pecado, um pecado que escandalizou a igreja, que escandalizou a sociedade. Se ele pode ir até Deus, confessar o seu pecado diante da igreja, diante das pessoas, pedir perdão a Deus, pedir perdão para a igreja, aquele líder pode ser perdoado. Só que tem um problema: voltar para a mesma posição de autoridade, de liderança que ele tinha, é outra coisa. Então, se o líder pecar, e se ele se arrepender diante de Deus, Deus o perdoará. Mas se ele voltar a ocupar a mesma posição de liderança e de confiabilidade que ele tinha antes, é outra história. Existem muitos líderes que pecaram, que não vigiaram, caíram em pecado, que escandalizaram, mas que pela graça de Deus se arrependeram dos seus pecados, pediram perdão a Deus e Deus os perdoou. Mas infelizmente eles nunca mais voltaram
a ter os cargos de liderança que eles tinham. Eles nunca mais voltaram a ocupar o cargo espiritual que eles possuíam antes. E mesmo que eles ocupem, as pessoas nunca mais, pode acontecer, existem raras exceções, mas na maior parte dos casos, as pessoas nunca mais vão ter a credibilidade que tinham no início. Sempre vão olhar para aquela pessoa, para aquele líder com indiferença. Sempre vão falar lá, ó, qualquer hora vai cair de novo. Lá, ele fez isso, fez aquilo outro, deve estar arrumando alguma coisa. Então, ele vai cair de novo. Então, muitas vezes, aquele líder que caiu nunca mais pode voltar a ocupar a sua posição que tinha no início. É claro que existem algumas exceções, mas a maior parte dos casos, aquela pessoa nunca mais tem o seu ministério restaurado. Sempre haverá uma nódoa, sempre haverá uma mancha sobre as suas vidas. Então, por isso que o líder, todos nós, mas principalmente o líder, ele precisa tomar muito cuidado, ele precisa vigiar para não cair, porque todos nós podemos cair. Mas, dependendo da posição que nós ocupamos, podemos sofrer consequências muito sérias. Existem pessoas que têm problemas, que enfrentam lutas, enfrentam lutas internas dentro de si, possuem pecados não confessados, muitas vezes por obsessões, por coisas ilícitas, e muitas vezes, no momento que eles não estão vigiando, eles caem em pecado, e isso custa a família. Eu conheço casos de líderes religiosos que eram bênçãos no povo de Deus, que eram pessoas maravilhosas, mas que no momento de descuido, no momento que eles não vigiaram, eles caíram em pecado, muitas vezes caíram em adultério, fizeram algo que era ruim aos olhos de Deus, aí perderam o casamento, muitas vezes líderes religiosos perderam os seus cargos pastorais, muitas vezes perderam a profissão. Eu conheço exemplo, eu tenho certeza que você conhece muitos casos assim. Existem pessoas que perderam a própria profissão. Então, num determinado momento que eles não estavam vigiando, muitas vezes eles assediaram sexualmente um menor de idade e esse menor denunciou, o caso veio à tona e aquela pessoa perdeu o emprego. E muitas vezes, talvez nunca mais consegue um outro emprego, porque vai ter uma reputação manchada por aquele pecado. Por isso é muito importante que nós estejamos vigiando o tempo todo. Então, dependendo da posição que você ocupa, as consequências do seu pecado podem ser muito sérias, podem custar caro, podem custar a sua família, podem custar aquilo que você gastou anos e anos para conquistar. Alguns minutos de pecado podem custar toda a sua vida. Então, por isso que o líder precisa estar vigiando o tempo todo. O que não falta é oportunidade para errar. Mas os erros, eles podem ser evitados se o líder ouvir os alarmes que tocam ao longo da vida. Todos nós temos pontos fracos. Todos nós temos áreas da nossa vida que são mais frágeis. Todos nós temos fraquezas e todos nós conhecemos as nossas fraquezas. Por isso é necessário que nós estejamos vigiando o tempo todo. Não as áreas onde nós somos fortes, mas principalmente as áreas que nós somos fracos. Nós precisamos estar vigiando, porque são esses pontos fracos que podem nos lançar para fora
da vida, que podem nos fazer viver à margem da sociedade. Precisamos descobrir e ficar atentos aos nossos pontos fracos. E agora eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Eu quero que você fique bastante atento. Eu quero que você se concentre em algo muito importante que eu vou dizer para você. Quais são as áreas da sua vida que, se você pecar, qual área da sua vida que, se você pecar, que você fizer alguma coisa errada, vai fazer você viver à margem da sociedade? Qual pecado que você cometer, se acontecer aquilo ali, você pode perder a sua família, pode perder a sua reputação, pode perder o seu trabalho, pode escandalizar todas as pessoas. Pare por um momento e pense nessas áreas que podem levá-lo a viver à margem da vida. Saiba que o diabo vai tentar você justamente nessas áreas. Qual é a área da sua vida onde você é mais fraco? Qual a área da sua vida que, se você cair, que você pecar, qual pecado que você cometer, que vai gerar um escândalo tamanho que você pode perder tudo aquilo que você conquistou ao longo da sua vida? Saiba que o diabo ele vai investir justamente nessa área. Por isso é necessário nós estarmos vigilantes o tempo todo. Tem um livro muito importante, eu gosto muito desse livro, eu li esse livro há muitos anos atrás. É o livro de Mark Lazier, chamado O Pecado Secreto. Nesse livro, O Pecado Secreto, ele aborda a questão do pecado sexual, do vício sexual. Provavelmente nada seja tão destrutivo como o pecado sexual. Eu vou ilustrar o pecado sexual, mas é claro que qualquer outro pecado a gente pode usá-lo como exemplo. Então, você pode estar pensando, talvez a sua fraqueza é uma outra área, não tem problema. Mas eu vou estar ilustrando o pecado sexual, o vício sexual, para que você possa ter ideia de como você pode lidar com a sua fragilidade. Então, nada talvez seja tão destrutivo, que cause males tão terríveis quanto o pecado sexual. Mesmo assim, quando ele acontece, muitas vezes é encoberto ou desculpado. Eu estou lendo aqui na capa do livro. Ele é um pecado secreto, mais que qualquer outro, e de fato, difícil de confessar e por isso difícil de perdoar e curar. Existem muitas pessoas que possuem vícios sexuais, possuem um desejo sexual tão grande que eles não conseguem se livrar dele, não consegue controlar aquela compulsão, é algo mais forte do que elas. E é claro que não é um pecado, não é um vício, algo fácil de confessar para as demais pessoas. Muitas vezes, se você for casado e você confessar um pecado desse para sua esposa, ou no caso com a mulher confessar para o seu esposo, então muitas vezes o cônjuge não vai compreender. Muitas vezes vai resultar em divórcio. É algo sério, algo complicado. Se você é um líder religioso e você confessar um pecado desse, você pode perder, muitas vezes, dependendo, você pode perder o seu
ministério, você pode perder o seu cargo na igreja, porque muitas pessoas não compreendem. Abrindo caminho com esse livro, o Dr. Mark Lazar expõe a dor do vício sexual. Como os alcoólicos, os viciados em sexo constatam que não conseguem mais controlar seu comportamento. Eles exteriorizam sua obsessão de diversas maneiras, desde fantasias e uso de pornografia até adultério, exibicionismo e incesto. Então, é um pecado grave que está ali, é um vício. Muitas vezes existem pessoas que estão, por exemplo, que têm uma área sexual, por exemplo, tão fragilizada, que precisa tanto de cura, mas elas não foram alcançadas pelo poder do Espírito Santo, que muitas pessoas acham que pelo fato de nós aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, toda a nossa vida vai ser restaurada imediatamente. E isso não é assim. Então, não é o fato de crer em Jesus e de entregar a vida para Jesus que todas as áreas da nossa vida vão ser restauradas imediatamente. É um processo, leva tempo. Existem áreas da nossa vida que precisam de um toque especial do Espírito Santo, que precisam de um tratamento especial. Muitas vezes um tratamento médico, um tratamento terapêutico. Então nós precisamos identificar quais são as áreas da nossa vida que podem nos fazer viver à margem da vida. Por exemplo, um pastor, um líder religioso que tem, que enfrenta lutas sexuais constantes, mesmo sendo casado. Então, esse livro aqui, ele aborda muitos pastores, pessoas que eram líderes de grandes ministérios, enfrentando um vício desses, possuem esse vício. Eles não escolheram isso, mas eles enfrentam esse problema. E é algo complicado, porque se confessar para o cônjuge, muitas vezes o cônjuge não vai entender, muitas vezes ele vai se separar, ele não vai dar apoio. Então não pode confessar nem para a esposa, no caso, nem para o cônjuge. Confessar, por exemplo, para a igreja não vai aceitar muitas vezes, não vai te dar apoio. Para um líder, para um amigo, muitas vezes é complicado. Então, é algo complicado, porque a igreja, ela espera um líder numa posição de poder, um líder perfeito, mas nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Somente Jesus, o nosso sumo sacerdote, ele é perfeito. Nós somos imperfeitos, nós somos pecaminosos, nós somos pecadores. A natureza velha ainda continua em ação. A carne é fraca. Por isso nós precisamos de ajuda. Precisamos nos humilhar diante do Senhor. Precisamos da presença de Deus, do auxílio de Deus. Então é algo complexo, é algo complicado. Precisamos estar vigiando, porque o diabo, ele vai investir justamente nos nossos pontos fracos, naquela área que você é mais fraco. É nesta área que o diabo vai investir para destruir a sua vida. E quantas pessoas perderam tudo que elas conseguiram ao longo da vida porque elas não vigiaram, porque elas não trataram algo que não estava correto em suas vidas. Então, no caso de pecados assim, dos nossos pontos fracos, então é importante. Agora eu quero entrar no caso mais geral. Eu dei o exemplo do pecado sexual, do vício sexual, mas existem várias outras questões. O ideal é que você você confesse primeiramente a sua fraqueza diante de Deus. Não esconda o seu pecado diante de Deus. Não esconda a sua fraqueza. Confesse ao Senhor.
Peça a Deus perdão pelo seu pecado, peça a Deus que te dê forças para vencer esse vício, para que você se fortaleça no Senhor. Mas procure também, as Escrituras nos mostram que é importante também nós confessarmos os nossos pecados para os outros. Tiago 5,16 fala: confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16 está falando: confessai os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para serdes perdoados. Não, para serdes curados. É necessário que nós tenhamos alguém para nós abrirmos o nosso coração, um amigo de verdade, uma pessoa que não vai te julgar, uma pessoa que não vai te condenar, uma pessoa que o Espírito Santo colocou na sua vida para poder ajudar você nessa área, para você se abrir para aquela pessoa. O líder sofre muito, porque o líder muitas vezes está sozinho ali. Ele não pode contar com o apoio da igreja muitas vezes, porque a igreja ela não quer um líder fraco, a igreja quer um líder forte. E se a igreja muitas vezes percebe que o seu líder tem fraquezas, ela não vai aceitar, ela vai mandar ele embora e procurar um outro líder mais forte. Então o líder muitas vezes fica sozinho. Dependendo de certos pecados, no caso como questão do vício sexual, o líder ele não pode confessar o pecado nem para sua esposa, caso ele seja casado, nem para o seu próprio cônjuge. Ele fica totalmente sozinho. E muitas vezes, na questão do vício sexual, muitas vezes ele vai tentar, por exemplo, exteriorizar esse pecado de uma forma escondida, através da pornografia, acessando sites pornográficos, muitas vezes fazendo encontros secretos, tendo encontros secretos, então encontros sexuais secretos, então em outras coisas. E isso uma hora é descoberto, uma hora isso leva a pessoa para a ruína. Então é importante que você confesse o seu pecado para Deus. É importante que você peça a Deus forças para vencer esse tipo de vício. Mas também é importante que você confesse o seu pecado para alguém, para que você possa ser curado. O texto não fala para você ser perdoado, mas para que você possa ser curado. Freud, ele diz que a fala, ela cura. Freud, ele criou a psicanálise e estabeleceu vários princípios, onde ele percebeu que o simples fato da pessoa falar, expor aquilo que está dentro de si, já pode gerar a cura. O que Freud falou era algo revolucionário. A psicanálise é algo que revolucionou o mundo no século XIX em diante, final do século XIX, principalmente do século XX. Então, mas o que Freud diz estava na Bíblia há centenas de anos atrás. Freud apenas trouxe à tona o que a Bíblia falava há muitos e muitos anos, há milhares de anos. Então, é importante você confessar o seu pecado, confessar a sua angústia, a sua dor para uma outra pessoa. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. O texto não fala para seres perdoados, mas para seres curados. Nós precisamos de um toque especial do Espírito Santo para curar certas áreas da nossa vida. E isso é algo muito, mas muito importante. Nós não podemos enfrentar esse tipo de problema sozinhos. Mas aí eu abro um parênteses. É importante que você encontre a pessoa certa, que você tenha um amigo verdadeiro para você abrir o seu coração. Não pode ser qualquer tipo de pessoa.
Porque se você confessar para uma pessoa qualquer, essa pessoa, em vez de te ajudar, ela vai destruir a sua vida. Ela vai causar um mal muito pior. Ela vai dizer para todo mundo o que você está passando, como se quisesse te ajudar, mas na verdade vai estar te prejudicando. O que mais tem dentro das igrejas são crentes fofoqueiros, são crentes hipócritas. Então são crentes imaturos. Então você, claro que você não pode abrir o seu coração para qualquer tipo de pessoa, mas o Espírito Santo sempre vai colocar pessoas no seu caminho, servos de Deus verdadeiros que vão ajudar você. Basta você pedir que Deus vai colocar no seu caminho servos de Deus, pessoas cheias do Espírito Santo para poder te ajudar, que vão te compreender. Mas lembre-se que não é qualquer tipo de pessoa que vai poder te ajudar. Tome cuidado também com líderes. Era importante que o líder se apoiasse em outro líder. Só que muitas vezes é complicado, porque talvez um outro líder que você está buscando ajuda é um líder que quer tomar o seu lugar. Se você é um pastor de uma igreja, se você é um líder religioso, muitas vezes aquele líder que você procura ajuda, talvez ele está querendo o seu lugar. Aí você confessa o seu pecado para ele, ele vai ter uma arma para poder usar contra você, para poder destruir o seu ministério. É claro que não deveria ser assim na igreja, mas infelizmente é. Porque existem muitos falsos profetas dentro da igreja, existem muitos lobos, agora o lobo mesmo, disfarçado de pele de ovelhas dentro da igreja. Talvez, se você não encontrar uma pessoa que de fato tem amor no coração, que possa ser um amigo verdadeiro para você, que possa compreender o que você está passando, talvez a melhor maneira é você procurar um terapeuta, um psicólogo, de preferência um psicólogo cristão, alguém que não vai revelar a sua vida para as demais pessoas, uma pessoa que vai te ajudar. Então, uma pessoa que por causa da ética profissional, não vai revelar a sua vida para as demais pessoas. Talvez nos dias de hoje, se o Senhor não colocar na sua vida uma pessoa, um amigo verdadeiro, procure um profissional, um terapeuta, procure, dependendo de toda forma, mesmo se Deus colocar na sua vida um amigo, procure, dependendo da sua fraqueza que você está enfrentando, procure uma ajuda profissional, procure fazer terapia. Terapia é importante. Eu conheço o poder da terapia. Então, eu sou psicanalista. Eu estudo vários tipos de terapia também. Já fui tratado pelas técnicas terapêuticas. Eu sei o poder que a terapia tem. Deus usa a terapia para poder te curar. Deus usa a medicina para poder te curar. Procure uma ajuda profissional, especializada para poder te ajudar. Procure um terapeuta. Procure, dependendo do problema que você está enfrentando, talvez é uma compulsão muito forte. Muitas vezes é necessário auxílio de drogas, de remédio, de medicamentos. Procure um psiquiatra. Ou seja, cuide da sua vida espiritual, cuide da sua vida psíquica. Porque se você não for cuidar da sua vida, isso pode custar muito caro. Não tente ser o super-herói, não tente ser o super-crente, porque você não é. Nós somos fracos. Nós temos fraquezas, nós somos vulneráveis. Nós não podemos dizer para as pessoas ser aquilo que nós não somos. Precisamos estar vigiando o tempo todo. Mas muitas vezes e uma forma de nós estarmos vigiando é nós estarmos cuidando daquelas áreas em que nós temos mais fraquezas, as nossas áreas mais frágeis. Procure
Confesse seus pecados para os outros, para a pessoa certa. Procure um amigo. Não fique sozinho, não enfrente esse problema sozinho. Procure a terapia. A terapia vai te ajudar. Procure ajuda médica. Não fique achando que Deus vai fazer tudo por você, que muitas vezes Deus não vai fazer, porque Deus deixou outros métodos. Deus, Ele cura todas as doenças, mas muitas vezes Ele permite que a medicina seja um instrumento de Deus para nós sermos curados. Deus deu sabedoria aos médicos, Deus deu sabedoria para os cientistas fazerem remédios para nos curar. Então Deus, a graça de Deus é multiforme. Deus não faz as coisas apenas de uma forma. Deus não cura uma pessoa apenas de uma única maneira. Existem inúmeras formas de Deus curar a pessoa, e muitas dessas formas passam pela medicina. Então cuide da sua vida. Investigue quais as áreas da sua vida que precisam de um toque especial do Espírito Santo. Não fique guardando isso para você. Não fique querendo ser o super-homem, porque você não é. Milton Erickson, um grande psiquiatra norte-americano do século XX, ele disse que há um poder no intercâmbio da vulnerabilidade. Há um poder no intercâmbio da vulnerabilidade. Nós precisamos ser mais vulneráveis. Nós não poderemos querer criar a expressão, a imagem do super-homem. Nós não somos super-homens. Deus quer que nós sejamos autênticos. Jesus, ele não se mostrou para ninguém como super-homem. Jesus se mostrou como o homem que ele era. Jesus não escondeu as suas dores. Jesus não escondeu os seus sofrimentos. Jesus não escondeu as suas emoções. Eu vejo muitos líderes hoje que querem ser mais do que Jesus foi. E do que Jesus foi quando ele viveu aqui na terra. Eu vejo muitos líderes que querem ser os super-homens, os super-cristãos, se nem Jesus foi. Nós vemos na Bíblia que Jesus não escondia as suas fraquezas. Jesus, quando ele não pecou, quando ele estava aqui na terra, ele nunca cometeu pecado, mas ele também nunca deixou de ser homem. Jesus, ele chorou. Ele demonstrou as suas emoções quando ele se compadeceu diante do sofrimento das pessoas. Nós vemos Jesus chorando ao ver a incredulidade dos judeus. Nós vemos Jesus chorando quando estava ali visitando o túmulo de Lázaro. Nós vemos Jesus expressando os seus sentimentos. Lá no Getsêmani, se você ler lá em Marcos capítulo 14, você vai ver que a alma de Jesus foi tomada, foi invadida por terror, por pavor, por angústia. Jesus entrou em grande desespero. Lucas diz que a angústia de Jesus foi tão intensa que ele suava gotas de sangue, que o seu suor parecia gotas de sangue. A angústia de Jesus era tão grande que o seu suor se tornou como gotas de sangue. Jesus não escondeu isso dos seus discípulos. No momento da sua aflição ali no Getsêmani, Jesus pediu a ajuda de Pedro, de Tiago e de João, que eram os seus amigos íntimos. Ele chamou os seus amigos íntimos para ajudá-lo. Ele disse, em outras palavras, Pedro, Tiago e João, me ajudem, eu estou sofrendo, eu não quero ficar sozinho, eu estou com medo, me ajudem agora, orem comigo, eu preciso de ajuda. Nós vemos que Jesus pediu a ajuda dos discípulos várias e várias vezes. Se Jesus, sendo Deus, ele não escondeu a sua vulnerabilidade, por que nós precisamos estar escondendo a nossa vulnerabilidade, fingindo que somos super-homens, quando nós não somos? Jesus pediu ajuda. Jesus pediu ajuda para Pedro, para Tiago, para João. Jesus não escondeu a sua dor, Jesus não escondeu o seu sofrimento, Jesus não escondeu a sua fraqueza. Ele mesmo diz, Pedro, João, Tiago, fiquem
fique comigo, a minha alma está profundamente triste até a morte, fiquem aqui e vigiai comigo, me ajudem, eu preciso de ajuda, me ajudem, eu não posso ficar sozinho agora, me ajudem. Se Jesus, sendo Deus, ele confessou a sua fragilidade para os seus discípulos, por que nós precisamos estar criando uma imagem de super-homens, uma imagem falsa de invulnerabilidade? É necessário que nós confessemos as nossas fraquezas uns aos outros. Jesus não tinha pecado para confessar para ninguém, mas Jesus era fraco. Quando foi humano, ele foi fraco, ele experimentou a nossa fragilidade humana. Mesmo sendo Deus, aqui na terra, ele se esvaziou da sua divindade, se esvaziou da sua glória. Ele sentiu a nossa fraqueza humana e ele nos ensina a nós dependermos dele, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, como diz Hebreus 4, verso 15. Jesus conhece sua dor. O sumo sacerdote deveria estar ali, diante da congregação, oferecendo o seu sacrifício. Ele deveria estar ali diante da congregação, mostrando a sua fraqueza diante de Deus. E da mesma forma, os líderes também precisam estar apresentando diante de Deus suas fraquezas. O sumo sacerdote ali está oferecendo o seu sacrifício publicamente. Todos os demais sacerdotes, levitas e muitas vezes pessoas comuns do povo estavam ali assistindo, vendo o sumo sacerdote apresentando a sua fraqueza diante de Deus, o seu pecado diante de Deus, pedindo a Deus misericórdia. E da mesma forma, nós precisamos estar fazendo isso. E agora eu quero encerrar esse momento lendo o Salmo de número 32, ou pelo menos alguns versículos do Salmo 32. E no nosso próximo encontro eu ainda vou continuar trabalhando aqui em Levítico 4, do verso 1 ao 12, porque o Senhor tem falado muito conosco hoje. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Aleluia. Davi, ele disse que enquanto calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelos seus constantes gemidos todo dia. Mas no momento que ele confessou a Deus o seu pecado e a sua iniquidade, ele foi perdoado. Vamos aprender com Davi: não esconda o seu pecado. Se você é líder, não esconda o seu pecado de Deus, mas também não esconda o seu pecado da congregação. Peça a Deus que Deus coloque na sua vida um amigo verdadeiro, alguém para você prestar contas, alguém para poder te ajudar, alguém para levar o fardo junto com você. Jesus não estava sozinho, Jesus tinha os apóstolos, Jesus tinha os 3 discípulos íntimos, Pedro, Tiago e João. Jesus tinha principalmente Deus, o Pai, ali junto com ele, auxiliando ele em todo o tempo. Provérbios 28, 13.
O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Não fique escondendo as suas transgressões, não fique escondendo os seus pecados. Abra o seu coração, confesse a Deus para que você possa alcançar misericórdia. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Talvez o seu ministério evangelístico, o seu ministério pastoral não prospera, é porque você não tem tratado da sua vida espiritual, você não tem tratado dos pecados ocultos dentro do seu coração. Procure, peça a Deus perdão pelos seus pecados, confesse os seus pecados diante do Senhor, rasgue o seu coração diante do Senhor, peça que Deus coloque na sua vida um amigo verdadeiro, alguém para poder andar com você, alguém para ajudar você a enfrentar esse problema. Procure fazer uma terapia. Eu acredito que todas as pessoas, todos nós precisaríamos fazer uma terapia, porque a terapia nos ajuda. É necessário muitas vezes termos um acompanhamento psicológico e muitas vezes um tratamento psiquiátrico, um tratamento médico. Não tente ser o super-homem, tente ser um cristão autêntico, tente ser vulnerável. O apóstolo Paulo fala que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Não tente ser aquilo que você não é. Mostre-se fraco diante do Senhor para que você possa ser alcançado pelo poder do Senhor. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor te livre do mal. Que o Senhor te dê a paz. E no nosso próximo encontro, eu quero compartilhar mais sobre esse texto, sobre esses versículos. Eu quero falar um pouco mais, para nós darmos continuidade no verso 13, nos estudos posteriores. Que o Senhor te abençoe poderosamente. E agora eu quero fazer uma oração, abençoando você, a sua família, os seus amigos e os seus projetos. Amém? Ó Deus, Deus Santo, Deus Eterno, graças, ó Pai, eu te dou, Pai, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Toda honra e toda glória sejam dadas ao nome do Senhor Jesus. Não existe outro Deus além do Senhor, ó Pai, não existe outro que mereça a nossa adoração a não ser o Senhor, ó Pai. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, toda a terra está cheia da tua glória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade. Porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo estão a engrandecer e a tu dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Aleluia, Senhor. Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram existir e foram criadas. Santo, santo, santo é o Senhor, ó Pai. Bendito seja o teu nome. Ó meu Deus, Deus santo, Deus eterno, eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para todos sempre. Ó Deus, a tua palavra diz que nós somos pecadores, ó Pai. A tua palavra diz, ó Deus, que nós herdamos, ó Deus, a natureza pecaminosa, ó Deus, de Adão, Pai. O pecado jaz em nós, a tua palavra diz, ó Pai. Mas eu te louvo, ó Deus, porque o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Eu te louvo porque a tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se farão mais alvos do que a neve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai.
Eu te louvo, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo nos purifica, Pai, de todo mal. Santo, santo, santo é o Senhor. Eu te louvo, Pai, porque o teu Espírito, Pai, habita em nós, Pai. Nós que cremos que só o Senhor Jesus é Deus e que não existe outro Deus além do Senhor, nós que nos arrependemos dos nossos pecados, ó Pai, podemos ter a certeza de que o Senhor vive dentro de nós, que o teu Espírito, ó Deus, habita dentro de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque pela tua graça, Pai, o Senhor é o nosso sumo sacerdote, Pai. O Senhor, ó Deus, conhece as nossas fraquezas, Pai. Eu te louvo pela palavra, Senhor Jesus, de Hebreus 4,15, que diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Eu te louvo, Pai, porque o Senhor conhece as nossas fraquezas. Eu te louvo porque o Senhor conhece a nossa dor, ó Pai. Eu te louvo porque o Senhor conhece o nosso sofrimento. Eu te louvo porque o Senhor esquadrinha, ó Deus, o nosso ser, ó Pai. Eu te louvo porque o Senhor conhece, ó Deus, o mais íntimo, ó Deus, do nosso ser, ó Pai, da nossa alma, do nosso coração, Pai. Ó Deus, o Senhor conhece as nossas fraquezas, ó Pai. Ó Deus, nós temos pontos fracos, ó Pai. Nós temos áreas de nossa vida, Pai, que se não forem tratadas pelo Senhor, podem nos levar à ruína, Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, Deus Eterno, Pai. Ajude-nos, ó Pai. Ajude-nos, ó Deus, a vencer o mal, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a vigiar, ó Deus, para não cairmos em tentação. O Senhor mesmo disse, Pai, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito da verdade está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor sabe, ó Deus, que a nossa carne é fraca, Pai. O Senhor sabe, ó Deus, que nós podemos cair a qualquer instante, mas eu suplico ao Senhor que tenha misericórdia de nós, Pai. Ajude-nos, ó Deus, a vigiarmos, ó Deus, para nós não cairmos em tentação, Pai. Ajude-nos, ó Deus, no nome de Jesus, ó Pai. E agora em especial quero apresentar diante do Senhor, ó Pai, os líderes, ó Pai. Ó Deus, os teus servos, ó Pai, que estão à frente, ó Deus, dos ministérios da igreja. Ó Deus, os líderes religiosos, Pai, que cuidam, ó Deus, das pessoas, que pastoreiam almas, ó Pai. Ó Deus, Deus Santo, quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, os jovens pastores. Eu quero apresentar diante do Senhor, ó Deus, os padres, ó Pai, todas as pessoas, ó Pai, que cuidam, ó Deus, das almas, ó Pai, que cuidam do teu povo, Pai. Todos os líderes religiosos que velam pelas almas, ó Pai, dos teus filhos, ó Pai. Eles também precisam de Ti, Pai. O Senhor conhece as lutas que muitos deles têm travado, Deus. Ó Deus, o Senhor sabe, ó Deus, das lutas terríveis que muitos dos teus servos, ó Pai, têm enfrentado na carne, Pai. Quantos, ó Deus, enfrentam tentações sexuais terríveis, ó Pai. Quantos, ó Deus, têm compulsões, ó Deus, por coisas ilícitas, ó Pai. Quantos, ó Deus, estão sofrendo, Pai, e muitas vezes não tem ninguém, ó Deus, para ajudá-los, Pai. Estão sofrendo sozinhos, ó Deus, sozinhos, ó Pai. Eu te louvo, ó Deus, porque o Senhor está com eles, ó Pai. O Senhor está perto daqueles que te invocam em espírito e em verdade, Pai. Ajude, ó Deus, esses teus filhos, esses teus líderes, ó Pai, que estão, ó Deus, sofrendo, Pai, que precisam de Ti, que precisam, ó Deus, do teu cuidado, Pai, que precisam confessar os seus pecados, ó Pai, que precisam ser curados, ó Pai, que precisam ser libertos, ó Pai. Ó meu Deus, Deus Santo, Pai, levanta pessoas, levanta amigos verdadeiros, ó Deus, para ajudá-los, ó Deus. Ó meu Deus, coloca, ó Deus, no caminho desses teus servos, amigos, ó Pai, verdadeiros, para poder ajudá-los, Pai, para poder ajudar a carregar o fardo pesado que eles estão levando, Pai.
Ó meu Deus, Deus santo, Deus eterno, ó Deus, coloque no caminho deles, ó Pai, um tratamento, ó Deus, para ajudá-los, ó Pai. Ó Deus, todos nós precisamos, ó Deus, de um acompanhamento psicológico, ó Deus. Tanto, ó Deus, que ajuda, a terapia terapêutica, nos ajuda, a terapia, ó Deus, faz bem, ó Deus. Ó meu Deus, que eles possam, ó Deus, buscar, ó Deus, o auxílio médico, Pai. Ó Deus, não é fraqueza, mas é força. O apóstolo Paulo diz que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Fortaleça os teus filhos, ó Pai, para que eles possam fortalecer outras pessoas, ó Pai. E agora, Senhor Jesus, eu quero apresentar diante do Senhor todos os teus filhos, ó Pai, que comigo estão fazendo essa oração, Pai. Talvez, ó Deus, eles não estão enfrentando essas guerras terríveis na carne, Pai. Talvez eles não estão enfrentando vícios, ó Pai, mas eles estão, ó Deus, precisando, ó Deus, do teu favor nesse momento. Eles estão precisando, ó Deus, da tua ajuda, Pai, do teu socorro, Pai. O salmista, no Salmo 121, fala: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ó meu Deus, abençoa esse teu filho, essa tua filha, que precisam ser socorridos nesse momento. Nesse momento agora, eles estão colocando diante do Senhor os seus pedidos de oração. Eles estão colocando diante do Senhor as suas súplicas. Eles estão colocando diante do Senhor, ó Deus, aquilo que eles estão precisando. Eu não sei, Senhor Jesus, o que esse teu filho e essa tua filha estão precisando nesse momento. Eu não sei qual o pedido que eles estão colocando diante de ti nesse momento, mas o Senhor sabe. Ó meu Deus, levanta a tua mão poderosa e dê vitória para eles, ó Pai. Ó Deus, cura aqueles que estão enfermos, ó Pai. Alegra aqueles que estão tristes, ó Pai. Renove as forças daqueles que estão, ó Deus, enfraquecidos, que estão sem esperança, Pai. A tua palavra diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Abençoa esse teu filho, essa tua filha, que precisam, ó Deus, da tua bênção nesse dia, Pai. Livra eles do mal, Pai. Livra eles, ó Deus, do terror noturno, da seta que voa de dia, da peste que se propaga nas trevas e da mortandade que assola o meu dia. Livra esse teu filho e essa tua filha que fazem comigo essa oração nesse momento. Livra eles do mal. Cura os seus familiares que estão enfermos. Abençoa cada um deles, ó Pai. Salva, Jesus, aqueles que estão, ó Deus, perecendo, Pai. Ó meu Senhor Jesus, tenha misericórdia, Pai, desse teu filho e dessa tua filha que comigo fazem essa oração nesse momento. Livra eles do mal, Pai. No nome de Jesus, ouça a oração que cada um deles está fazendo nesse momento. Olha para a súplica que eles estão apresentando diante do Senhor nesse momento, Pai. Dê a eles a vitória, Pai, para que eles possam glorificar o teu nome, porque só o Senhor pode responder às nossas orações. Bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Bendito seja Deus que não tem rejeitado as nossas orações, nem apartado de nós a sua graça. Ouça a nossa oração, livra-nos do mal, pois é essa oração que eu faço confiado nos méritos do Senhor Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Que o Senhor te livre de todo mal e que o Senhor te dê a paz. E eu vejo você no nosso próximo encontro, se o Senhor assim for servido. Um grande abraço e fique com Deus.